temos também o chamado sermão profético de Jesus, que é aquele em que ele anuncia que os tempos são chegados, e que já tivemos a oportunidade de comentá-lo aqui na Seja no início deste semestre. Temos também o chamado Sermão dos Ais, que foi aquele sermão em que Jesus fez, um conjunto de advertência aos fariseus, e é mais conhecido exatamente pelos 8 ais proferidos diretamente aos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, e que eu fiquei fazendo uma palestra no mês passado sobre isso, mas como eu disse naquela ocasião, nem Emmanuel comentou, nem Joana, nem Carlos Torres, pastorinho, eu localizei um outro autor que comentou os 3 outros sermões de Jesus, mas não comentou o sermão dos ais, aí eu também não quis comentar. Mas Oscar ficou muito frustrado, porque ele disse que tinha criado uma expectativa da interpretação, e eu estou me sentindo responsável, não posso frustrar uma criança como Oscar. Então, no segundo semestre, Oscar, eu prometo a você, eu estou estudando, eu estou procurando referência, quem tiver referência sobre o sermão dos ais, me traga, porque eu não posso deixar Oscar frustrado. E o último sermão é exatamente o sermão do cenáculo, o 4º sermão, que cronologicamente é o último sermão proferido por Jesus, porque é o sermão proferido naquela circunstância da ceia pascal, após ou conjuntamente aquele momento ali da refeição e antes da prisão de Jesus. É nessa cena que está imortalizada por Leonardo da Vinci, a Santa Ceia, que nós temos esse cenário do sermão do cenáculo. É uma circunstância muito especial, porque Jesus prepara esse momento com antecipação, recomenda a Pedro, a Tiago e João que possam ir adiante a Jerusalém, dá instruções precisas para que eles encontrem esse pequeno salão, que é um cenáculo, esse lugar que talvez fosse uma grande sala de uma casa ou um depósito, e Jesus então dá instruções precisas para que esse local seja identificado, seja encontrado. O chamado jantar de despedida por Amélia Rodrigues, ou ceia pascal, seja preparado, e na circunstância ali estão os companheiros mais próximos de Jesus. Então é uma situação de intimidade, o que torna esse sermão diferente dos demais que foram proferidos em público. Esse vai ser proferido nessa circunstância da intimidade. Essa cena ela vai ocorrer paralelamente ou na sequência de outras cenas muito importantes. Pouco antes desse momento, nós vamos identificar, por exemplo, uma cena muito bonita do Evangelho, que é a cena do lava-pés, em que Jesus, numa demonstração de humildade, vai lavar aos pés um por um dos discípulos, e quando chega a vez de Pedro, Pedro o reconhece de fato como mestre e diz a ele: não, Senhor, tu não me lavarás os pés. E na sequência, então, Jesus completa essa cena dizendo: se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo, ou não serás parte de mim. E Pedro, então, naquele instante, se coloca a serviço de Jesus, dizendo: então, Senhor, lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Eu admiro essa cena profundamente, já narrei diversas vezes em palestras, e cada vez que eu volto a essa cena, eu gosto de imaginar a emoção, a alta emoção sentida por Pedro naquele instante. Ele é profundamente reverente a Jesus. E essa emoção deve, juntamente com a dos demais que ali estavam, vendo Jesus naquela humildade, lavando os pés, e na sequência distribuindo entre eles o que eles tinham para comer, né? As referências evangélicas são para a divisão do pão, por isso os nossos irmãos católicos reverenciam tanto este momento com a comunhão. Então dá-se aquela divisão ali do jantar, e Jesus numa postura de humildade, servindo a cada um deles, como uma mãe faz com seus filhos pequenos, servindo a cada um que ali está. Mas além desse alimento físico que Jesus distribui aos que ali estão, há nesta cena o grande alimento espiritual, que é o chamado Sermão do Cenáculo, que tem uma particularidade. Há uma cena histórica que merece ser lembrada e que Leonardo da Vinci traz para essa tela, e é
sermão quando Jesus teria advertido que um dentre eles o trairia. E Leonardo, artista sensível como era, vai imortalizar esta cena, coloca todos os personagens como se estivessem um pouco aturdidos, se entreolhando, e apenas um entre eles olha na direção de Jesus com o dedo erguido. Evidentemente, a mão aí do pintor, identificando para todos nós Judas, que na sequência sai. Ele é o único, portanto, que não ouve esse sermão. E é um longo sermão narrado no Evangelho de João, que foi testemunha desse momento, testemunha ocular, as várias interpretações desta tela de Leonardo da Vinci apontam que a figura mais próxima pintada de Jesus seria a figura do chamado discípulo amado, ou auto-intitulado discípulo amado, e deve ter sido o discípulo amado, sim, porque ele tinha em torno de 17 anos quando essa cena se passa. Na sequência dá-se a crucificação, e ele é o único dentre os desse grupo que acompanha a crucificação, é testemunha ocular e vai consolar as mulheres piedosas e especificamente Maria. Então, João, de fato, deve ter créditos para, na sua velhice, escrever o seu evangelho como rememorações de um jovem e se auto-intitular o discípulo amado. Pois é exatamente este discípulo amado que vai reproduzir esse discurso de Jesus em quase 3 capítulos. Vai do capítulo 14 ao início do capítulo 17 do seu evangelho. E como nós vemos, é um longo sermão e nós não teríamos aqui a oportunidade de, numa exposição, comentarmos todo esse sermão. Só para termos uma ideia, há uma obra chamada Sermão do Cenáculo, de Cláudio Fajardo, que tem 293 páginas para comentar este sermão. E nós temos aproximadamente 50 minutos. Vamos então destacar alguns pontos que consideramos essenciais ou que falaram a nossa emoção durante a leitura para trazer à tona e trazer as conexões com o Espiritismo. É neste sermão, nesta situação de intimidade, que Jesus mais uma vez se apresenta na sua plenitude. Ele já havia em várias circunstâncias se apresentado como mestre, como Messias enviado, ou para usar a expressão do Livro dos Espíritos, como modelo e guia da humanidade. Aquela situação em que ele pergunta aos discípulos, também numa situação de intimidade, que dizem do Filho do Homem, e os discípulos apresentam várias hipóteses. Um diz que tu és Elias, outro que és Jeremias, o profeta da raça. E Pedro, então, na sua mediunidade gloriosa, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, então, confirma aquela afirmativa de Pedro, aquela percepção que se dá não apenas pelo seu emocional, mas também, dizem todos os estudiosos, por via mediúnica. Então, os discípulos já tinham tido muitas circunstâncias em que Jesus havia se apresentado para eles, mas nesta circunstância há um detalhe especialíssimo em que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa sentença de Jesus dá-se nessa circunstância. E imaginemos então a emoção dos discípulos vendo Jesus se apresentar ali sem nenhum limite para eles. Como diz o Espírito Francisco, do Espírito Santo Neto, através da psicografia de Raul Teixeira, Jesus então se revela em toda a sua plenitude. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Há, portanto, 2 pontos interessantes. Um deles é que dizem os estudiosos, entre eles o professor Severino Celestino, que já esteve aqui conosco, que essa expressão de pessoa em tempo verbal, eu sou, coincide com o mesmo nome em hebraico que se dá para Deus, Yahvé. A pronúncia é a mesma. E durante muito tempo houve um certo receio em se ler o Evangelho de João, porque se tinha dúvida, ou na sequência se assimilou, que Jesus era o próprio Deus. Nós não precisamos ser especialistas nesse momento em hebraico ou em grego, que são muito importantes para a compreensão do Novo Testamento, mas basta que nós percebamos a coerência do texto em português, analisando as outras circunstâncias em que Jesus
Jesus se apresenta. Vejamos que ele coloca-se, inclusive, com essa metáfora: eu sou o caminho. Porque todos nós procuramos um caminho na vida. Todos nós estamos à procura de um atalho, de uma estrada que nos leve ao nosso próprio autoencontro, ao nosso autodescobrimento. Atribui-se ao Espírito cheia uma frase muito bonita: Deus tem caminhos por onde os homens sequer cristãos. E Jesus então se apresenta não como uma estrada que nós já imaginamos longa, pavimentada, de dupla faixa, com os carros separados. Talvez venha à nossa mente aquelas autoestradas dos Estados Unidos, 6 pistas para cada lado. Jesus não traz essa imagem de uma estrada, mas de um caminho. Talvez um caminho feito entre picadas, numa pequena trilha. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vejamos que todos procuramos um caminho que nos leve ao nosso autoencontro e, na sequência, ao nosso autoencontro com Deus. E esse caminho, que é um caminho interior e de autopercepção, ele passa pela identificação da verdade, do que é a diferença entre a aparência e a essência. Na verdade, a resposta para esta pergunta, o que é a verdade, é a distinção entre aquilo que é transitório e aquilo que de fato é permanente, ou entre o que é a aparência e o que é a essência. Pilatos ficou completamente aturdido à frente de Jesus, porque ele se questionava o que era a verdade. O que era a verdade histórica naquela circunstância? Quem ele deveria liberar? Barrabás ou Jesus? Quem ele deveria condenar? Barrabás ou Jesus? O que era a verdade? Ele tinha uma série de informações políticas, provavelmente das quais ele desconfiava. Porque se ele não desconfiasse, ele não teria entrado na dúvida. E então, na dúvida e sem conseguir distinguir os indícios e sem atender à sugestão da sua esposa, que lhe houvera dito antes: não te metas com este homem porque ele é injusto, Pilatos não consegue separar a verdade. Jesus antes, então, havia se auto-anunciado: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se nós traduzíssemos para as nossas palavras hoje, diríamos: eu sou um critério para separar a essência da aparência. Aquilo que apontar a minha mensagem será a essência. Tudo mais é aparência, é diferente dela. E mais do que isso, eu sou a vida. Então vejamos que expressão de Jesus se apresentando, se colocando como essa fonte de vida, nos lembrando que fora da convivência com Jesus, nós não vamos encontrar vida. Usando a expressão bíblica, diríamos que encontraremos pranto e ranger de dentes. E mais do que se apresentar como sendo o caminho, a verdade e a vida, Jesus vai dizer: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, numa outra circunstância, se nós estivéssemos num outro momento de evolução espiritual, emocional, nós diríamos ou coragem, né? Ou sujeito de coragem, porque ele estabeleceu uma regra sem exceção: ninguém vem ao Pai senão por mim. Algumas traduções colocam de fato o verbo no presente: ninguém vem ao Pai senão por mim. Algumas outras traduções colocam o verbo no futuro: ninguém vai ao Pai senão por mim. E muitas interpretações dúbias surgem em português da diferença entre os tempos verbais, nesse caso. Quando colocamos a tradução ninguém vai ao Pai senão por mim, está claro o indicativo de que Jesus e Deus são diferentes. E essa é a compreensão espírita. Não há como confundir Deus com Jesus, até porque em inúmeras circunstâncias Jesus se referiu ao seu Pai, ao nosso Pai, mostrando as diferenças, inclusive, que se apresentavam entre a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e ele, que é o Messias, que é o modelo e guia da humanidade. Quando a expressão vem no presente, em português, ninguém vem ao Pai senão por mim, nós temos uma expressão muito interessante, que alguns incautamente tentam associar Jesus com Deus. Mas essa é uma percepção muito limitada, e eu diria muito simbólica e teologicamente muito simples para associar Jesus com Deus.
mestre afirmou, e a minha predileção aqui é para esta expressão com o verbo no presente, com o aspecto durativo, ninguém vem ao Pai senão por mim, nós encontramos o exemplo de um Espírito que se identifica tão plenamente com o Pai, tão plenamente com a inteligência superior, que é capaz de, para nós, no nosso nível evolutivo, representar. Por isso, para muitos de nós, Deus ainda é a personificação. No nosso nível evolutivo, temos muita dificuldade de lidar com as abstrações, nós precisamos de um Deus figurativo, visual. E se ele não é mais o homem de barbas brancas sentado em uma cadeira, para a nossa evolução ainda é importante ter uma figura. Portanto, o Deus que se fez homem e que pareceu na luz. É também uma interpretação teológica muito simples, muito primária. Como se a inteligência superior, capaz de construir todo o universo, se submetesse às leis mesquinhas de um grupo que o quis calar e o crucificou. Quando Jesus afirma, e aqui é indistinto e representa um ponto menor, dizer ninguém vem ao Pai ou ninguém vai ao Pai senão por mim, a diferença semântica aqui é menor quando nós pensamos que este Espírito se apresenta como aquele que é capaz de nos representar, ou melhor dizendo, que é capaz de representar para nós a grande evolução, a sintonia divina. Nós não temos outro referencial na nossa história. Por isso, Kardec, no livro dos Espíritos, com muita sabedoria, apresenta a questão 625. Qual o espírito mais evoluído que Deus já enviou à Terra para servir aos homens de guia e de modelo? Então, nós temos essa tríade, ser enviado por Deus e, o mais importante, ser capaz de ser guia e modelo para a humanidade. Há uma resposta que é a unanimidade entre os Espíritos. Jesus já havia se apresentado assim, quando neste sermão do Cenáculo traz esta sentença ou uma outra que aparece um pouco mais adiante, já no capítulo 15, quando ele diz: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor divino. Vejamos que relação importante, simbiótica, que Jesus apresenta, no bom sentido da palavra simbiótica. Ele é a videira, né? Apresenta-se na ideia de uma árvore que dá frutos, que dá sombra, de uma árvore que está em plena conexão sistêmica com a natureza, e ninguém menos do que o Pai é o agricultor divino, que vela por aquela árvore, que a irriga, que a sustenta, para que ela sustente aos que dela se alimentam, para que ela acolha na sua sombra aqueles que lhes buscam a ambiência, que lhes buscam a proteção. Eu fiquei meditando sobre a importância metafórica desta sentença. Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor divino. Claro que Jesus trouxe essa expressão da videira como um elemento contextual para aquele povo com quem ele convivia, em que as videiras deveriam ser as árvores mais expressivas. Como eu gosto de imaginar Jesus nessas paisagens do Nordeste, provavelmente a relação para nós seria outra. Nós imaginaríamos uma outra árvore da nossa expressão, talvez um cajueiro, uma árvore que tem exatamente essa copa frondosa, e essa relação é muito interessante, porque o agricultor divino cuida daquela árvore exatamente para que ela possa cuidar dos que dela se aproximam, se alimentam, dos que buscam a sua sombra. E qual é a nossa relação com Jesus? É exatamente essa relação dos que buscam nele o alimento, dos que buscam em Jesus essa sombra acolhedora da proteção. Não a sombra que nos tire do mundo, mas a sombra que nos revigore. E isso nós identificamos uma outra sentença: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a imagem da árvore é perfeita para essa circunstância, para o viajante, para o que está caminhando e está cansado, e está precisando da sombra, aquele que precisa se proteger do sol, o que está com fome. Essa representação perfeita da árvore sistêmica, aquela que faz parte de um bioma, aquela que está irrigada nas suas raízes, aquela que floresce no tempo
me protege, me cuida, como se nos chamasse a atenção, e aos discípulos também, para que aproveitássemos daquela árvore enquanto estivéssemos a caminho, porque depois que tivéssemos passado por ela, seria difícil fazer o caminho de volta, mais ou menos como o viajante desatento, que muito mais preocupado consigo do que com a viagem, perde de observar a paisagem. Essa é então uma parte deste sermão do cenáculo em que Jesus se revela. Uma outra parte muito importante deste sermão, e que Allan Kardec inclusive aproveita para o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, é quando Jesus anuncia a vinda do Consolador. E aí nós vamos ter um anúncio muito bonito de Jesus. E Emmanuel, inclusive, traduz essa imagem e costumamos imaginar esta circunstância, um jantar feito para a despedida. A ceia pascal é isso, e até Rodrigues dá essa definição. Um jantar feito para a despedida. E Jesus tinha a consciência daquele momento de separação. E diz neste sermão, é preciso que eu vá, para que o meu Pai nos envie o Consolador prometido. Vejamos a circunstância anunciada da separação. E Jesus, que tanto amou, ali estava, dizendo aos que haviam compartilhado dos seus momentos de intimidade, que haviam acompanhado as curas, os atendimentos fraternos, o trabalho de desobsessão, que era preciso que ele fosse. Era necessário que ele fosse. E nós entendemos com Emmanuel e com outros espíritos que estudam essa época o quanto era necessário que a passagem de Jesus fosse breve. Porque em todas as épocas da humanidade, Amélia Rodrigues diz, existiram os ociosos que tentaram conquistar o bônus do ônus não trabalhar. Essa é uma frase brilhante de Amélia Rodrigues. Em todas as épocas da humanidade, houveram ociosos que disputaram o bônus do ônus não trabalhar. Então, muitos estavam à procura de Jesus. Imaginemos a circunstância pública da volta de Lázaro à vida, a suposta morte de Lázaro, o retorno da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, a cura da mulher hemorroíça, a cura da sogra de Pedro, isto para ficar apenas nas curas. Poderíamos citar as grandes transformações morais, Madalena, Zaqueu e tantos outros que conhecemos. Entre os ociosos, certamente parava a ideia de que Jesus tudo pode. Então, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, dar a ela o destino que eu imaginar, e vou ao encontro de Jesus, e vou ficar bom. Eu posso ter uma vida absolutamente dissoluta, e eu vou ao encontro de Jesus, e Jesus vai me transformar como Madalena se transformou, como Zaqueu se transformou. E quem diria isso, certamente diria que Zaqueu foi um tolo, com mão aberta, deu a metade da fortuna para os pobres e restituiu em 4 vezes aqueles a quem ele havia lesado. Então os ociosos pensavam em acumular os haveres, em gastar, em usufruir, para depois ir ao encontro de Jesus e dar parte do que eles tinham aos pobres. Era preciso então que Jesus fosse. Que Jesus se separasse fisicamente dos que o acompanhavam mais de perto, para que a sua mensagem se tornasse eloquente. Porque o importante na circunstância, com aqui um grande desconto, não era exatamente a figura física de Jesus, mas a grande revolução da sua mensagem, sem aqui desprezar a importância da vida física de Jesus. Prova é que nesses anos, nesses milênios que se passaram, nós não temos mais Jesus fisicamente, no entanto, a sua mensagem continua eloquente. É nesse sermão do cenáculo, então, que nós encontramos essa advertência de Jesus. É preciso que eu vá, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, a fim de que esse esteja convosco até o fim dos tempos. Esse trecho é um trecho bastante controverso para os nossos irmãos de várias religiões. Eles continuam imaginando que Jesus virá, que Jesus ainda vai voltar e que o Consolador é o próprio Jesus. E nesses tempos de internet tem até uma piadinha interessante, que eu gosto dela, porque eu acho que ela é bem democrática. Uma
amigo meu que é testemunha de Jeová foi quem me contou. Então, se os testemunhos de Jeová contam, a gente também pode contar sem problema. Disse-me ele que se Jesus voltasse hoje, ia direto para o YouTube. Porque assim todo mundo podia fazer download, né? E ele ia ser de todo mundo e não ia ser de ninguém ao mesmo tempo, né? Uma piadinha de mau gosto, evidentemente, é tanto que vocês nem riam. Mas vejam a ideia, né? Jesus é de todos, né? Isso testemunha de Jeová, né, que construiu essa piada e foi propositalmente me contar para ver se eu ria, né? Eu tenho uns amigos assim que me desafiam, só para fazer um intervalo aqui, eu tenho uns amigos que disseram assim: você já viu Para a Nossa Alegria? Eu disse: não, vi não. Você não viu, vi não. Teve quase 1 milhão de acessos, você vai morrer de rir. Achei ridículo. Mas então, essa percepção de que se Jesus ainda vai voltar, é uma resistência imensa a entender que Jesus só pode voltar nessa altura da história da humanidade, na nossa emoção. Porque nada há de mais eloquente do que a mensagem de Jesus. Nós vamos encontrar esse retorno de Jesus claramente apresentado em função da sua mensagem no Espiritismo e particularmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a proposta do Espiritismo não era de trazer um Jesus físico, porque se faltasse, e somente se ele se escondesse no YouTube, ele não seria crucificado. Mas se Jesus faltasse em carne e osso, e como disse um amigo nosso, de Jalmagolo, e chegasse na ONU e fizesse um discurso e dissesse: eu sou o Cristo, eu voltei, era arriscado sair de lá crucificado. Porque a intolerância para com a mensagem de Jesus ainda é muito grande. Essa assimilação da mensagem de Jesus, sentir-se na sintonia de Jesus, é um trabalho pessoal. É o processo pessoal de assimilação do Consolador prometido. E quando a Terra esteve num momento de maturidade, de maior número de criaturas, as vozes do céu, como disse Arthur Comandoni, como estrelas, derramaram-se sobre a Terra para que nós tivéssemos mensagens eloquentes, como está no item 5 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de verdade nos diz: venham como outrora aos filhos transviados de Israel. A mensagem de Jesus, não há como negar que o Espírito de verdade representa exatamente o retorno de Jesus nessa mensagem que ele nos apresenta no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou, como diz no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, um texto pouco comentado: como vos disse outrora, os tempos são chegados. E quem foi que disse que os tempos seriam chegados? Exatamente Jesus, no sermão profético, aquele que mencionamos no início da nossa palestra. Então Jesus, percebendo a separação, percebendo o quanto a sua falta física afetaria os discípulos, que entraram em luto emocional, entraram em depressão, e por isso Jesus vai por 40 dias após a crucificação aparecer a eles de forma materializada para estimulá-los ao soerguimento. Sabia que toda a humanidade padeceria e sentiria falta da sua mensagem viva que nos fala de amor. Por isso a promessa de que o Consolador prometido viria. Não apenas um Consolador, mas, como está dito neste sermão, um Consolador que restauraria a sua mensagem. E qual é a sua mensagem? Exatamente a mensagem de Jesus, de forma mais eloquente, está apresentada neste sermão do cenáculo, particularmente no capítulo 16, quando ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Vejamos que essa mensagem de Jesus, essa chave, essa senha, essa sentença para a grande revolução da Terra, ela inclusive faz avançar um aspecto histórico da tradição judaica. Porque numa outra circunstância, haviam perguntado a Jesus: Senhor, qual o maior dos mandamentos? Sempre os fariseus, que desejavam enredar Jesus, que desejavam um motivo, que inclusive acharam um motivo político de insurreição para crucificá-lo, perguntaram certa vez: qual o maior mandamento? Porque se Jesus não tivesse dado um mandamento da lei mosaica, ele teria sido encaminhado
prisão exatamente ali. Mas Jesus sintetiza: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso já estava nos 10 mandamentos. Mas na circunstância de intimidade, de ensino para os discípulos e atualizando a mensagem de Jesus para nós que aqui estamos, o mandamento maior é exatamente esse: é que amemos uns aos outros como Jesus nos amou. Porque ninguém vai amar a Deus sem amar aos outros. E hoje a compreensão é de que ninguém ama aos outros se não ama a si mesmo. Ninguém é tolerante com o outro se não cultiva em si a tolerância. Ninguém consegue conviver com o diferente se não tiver uma perspectiva pacificadora. Nós que estamos de fora olhamos para árabes e palestinos e dizemos: por que eles não fazem a paz? Mas vai viver lá para ver quais são as diferenças culturais, históricas, reencarnatórias daquele grupo. As torcidas de futebol não se toleram. Hoje, durante a transmissão do jogo, e por sinal eu esqueci de cumprimentar o Rodrigo, porque o time dele ganhou e o nosso perdeu. O pessoal Rodrigo torce para a Argentina, né? E eu de vez em quando, mas sem comentário, né? Hoje, durante a transmissão do jogo, o repórter fez uma nota digna de observação, que entre as torcidas de Brasil e Argentina não havia um único policial. Isso é fato inédito no futebol, porque já está associado de que as torcidas são rivais e de que é preciso a força pública para com Deus, porque nós estamos longe da expressão de Jesus: amai uns aos outros como eu vos amei. Porque nós não vamos chegar neste patamar de amar a Deus, nem de amar aos inimigos, se nós não desenvolvermos relações harmoniosas na base. Por isso, neste mesmo capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem do Espírito de Verdade, a afirmação vai ser espírita: amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Porque nós podemos desenvolver esse sentimento amoroso, mas para reconhecer a verdade, que é a mensagem de Jesus, para separar o joio do trigo, para separar a essência da aparência, para separar o que é transitório do que é perene, nós precisamos conhecer a verdade. E esse é um movimento pessoal e inadiável, como nos diz Joana de Angeles. Não há como a verdade vir ao nosso encontro. Ela não virá ao nosso encontro. É preciso que nós nos movamos em direção à verdade. Porque enquanto nós esperamos que a verdade venha ao nosso encontro, nós estamos na posição de Pilatos, perguntando: mas o que é a verdade? Onde está a verdade? Esperando que ela venha, imaginando que ela está lá fora e que ela vai chegar. Ao contrário, a verdade que é estar na sintonia de Jesus e a serviço de Jesus é um movimento interior de reconhecimento íntimo, afetivo e intelectual de que a mensagem de Jesus é o fato histórico mais eloquente da história da humanidade. Ainda ontem nós tivemos a oportunidade de dizer isto, em outras palavras, a um espírito que se recusa ainda a reconhecer a mensagem de Jesus. E nós dissemos para ele: observe na história quem se encontrou com Jesus e deixou de seguir. Não há. De modo algum, não há na história. Mesmo aqueles que na sua encarnação não estiveram como cristãos, tal como Gandhi, reconheceram a excelência da mensagem de Jesus, a ponto de dizer que se todo o Novo Testamento fosse destruído e apenas o Sermão das Bem-aventuranças, que resume essas indicações do Sermão do Senado, permanecesse, ele seria suficiente para erguer o cristianismo e a moral da caridade. Então não há como fugir de Jesus. O Espírito Eurípides Bassanufo, no livro Tormentos da Obsessão, vai dizer no último capítulo que aqueles que se encontraram com Jesus não podem mais dobrar a esquina sem olhar para trás. Vejamos que imagem. Aqueles que se encontraram com Jesus não podem mais se esconder, como se dobrassem a esquina e não quisessem olhar para trás, ou quisessem ficar especulando o que é que acontece. Como se dissessem: não, eu vou ficar com Jesus um tempinho, aí eu vou ali e depois eu volto. Ou então eu vou logo ali e depois eu venho ficar com Jesus. Mais ou menos
materiais, ele diz: Senhor, eu vou primeiro aos jogos. É exatamente aquele que dobrou a esquina e ficou tentando espiar de lá. Na sentença de Eurípides Barçanufo, os que se encontram com Jesus seguem exatamente o caminho, seguem em linha reta. Aliás, essa afirmação é do Espírito Emmanuel, que vai dizer que poucos espíritos seguiram em linha reta para Jesus como Madalena, que foi um espírito não único, mas um dos poucos capazes de fazer uma transformação emocional e intelectual de tal profundidade que seguiu a Jesus em linha reta. Ou seja, dali para frente ela só acertou. Ela foi colecionando experiências que agregaram a sua evolução, a sua história pessoal, às grandes virtudes. Foi um espírito que compreendeu esse caminho que é Jesus. Foi um espírito que, em se aproximando desta árvore, pôde sugar a sua seiva através dos seus frutos, que são a mensagem de Jesus. Foi esse espírito que reconheceu Jesus como esse grande marco da história da humanidade e colocou-se a serviço para ser também um consolador. Porque esse é o detalhe. Na relação com Jesus, nada é passivo. Nada é passivo. Nós nos tornamos também consoladores. O Consolador prometido não é apenas um conjunto de sentenças, não é apenas um apanhado intelectual, é um roteiro de vida, é um conjunto de instruções de vivência. Então, quando eu fui me dando conta dessas assertivas, à medida que eu fui lendo o Sermão do Cenáculo, eu fui entendendo a profundidade da sentença: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará o Consolador prometido. E trocando em miúdos, nós somos a reprodução, ainda que pálida, desse Consolador prometido. Talvez nós sejamos uma células um tanto apagada desse Consolador prometido, mas nós não podemos apagar da nossa história a vinculação com a consolação, a vinculação a Jesus. Por isso, as nossas existências devem ser colocadas a serviço deste, que neste mesmo Sermão do Cenáculo profere uma sentença de rara beleza, quando diz: já não vos chamam mais de servos, e sim de amigos, porque tudo aquilo que o Pai me disse, eu vos digo. Aí, para usar uma expressão nordestina, dizer: é demais, né? Já não vos chamo mais de servos, e sim de amigos, porque tudo aquilo que o Pai me disse, eu vos digo. Então, Jesus se apresenta como o mestre amigo, aquele que ensina o que sabe, aquele que vai demonstrar que o reino dos céus existe na terra, como comentou Emmanuel na mensagem de abertura. Que as muitas moradas da casa do Pai são uma realidade, que voltar a viver da água e do Espírito, a reencarnação, é uma realidade. Ele vai então nos tratar não como subalternos, mas como amigos. E na sequência dessas narrativas todas, desses fatos, após essa finalização do Sermão do Cenáculo, eis que a cena seguinte entra Judas no cenáculo. E Jesus vira-se para ele e diz: amigo, a que viestes? E todos nós sabemos a que Judas foi naquela circunstância. Mas essa pergunta não vale apenas para ele, vale para nós que aqui estamos. Na sequência da cena, Jesus vai nos perguntar: amigos, a que viestes? E a nossa resposta deve ser uma resposta diferente da resposta que Judas deu naquele momento, porque nós encontramos o caminho, a verdade, a vida e o Consolador prometido. Fica então a nossa sugestão para que em casa leiamos no Evangelho de João, os capítulos 14 a 16, ou o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz.